Muito bem, pessoal, entramos agora no primeiro bloco a respeito de novidades que não são tão boas assim para a advocacia previdenciária ou que são temas de natureza assim mais complexa, que exigem um pouco mais de cuidado por parte da advocacia no direito social. Mas é importante que a gente saiba também desses que a gente está chamando de os piores artigos do Código de Processo Civil, dos piores artigos que vêm sendo utilizados nesses 5 anos de vigência da Lei 13.105 de 2015. E começamos aqui, então, o nosso bloco com o artigo 302, justamente a determinar a responsabilidade objetiva e, a partir daí, no âmbito previdenciário, a necessidade de devolução de valores que foram antecipados por tutela provisória e depois revogada. Muito bem. A questão toda é que o Código de Processo Civil realmente ele adota uma teoria que, no sistema anterior de processo e pela própria jurisprudência que vinha sendo aplicada no âmbito processual, era uma jurisprudência minoritária que trabalhava com o conceito de responsabilidade objetiva das tutelas provisórias. O artigo das tutelas provisórias começa ali no Código a partir da lei do artigo 300. Nós temos uma novidade importante no novo CPC, que é a possibilidade das tutelas de evidência ao lado das tutelas de urgência. Especialmente no âmbito previdenciário, nós destacaríamos a tutela de evidência com base no artigo 311, inciso 2, em que se fala na possibilidade de uma liminar baseada em precedente já afirmado a favor do segurado, que não venha sendo cumprido pelo INSS, e independentemente da urgência, né, só pelo simples fato de ter uma tutela de evidência, autorizaria já a implementação do benefício no início do processo, na fase postulatória, na audita altera pars, sem quem sabe até a contestação do INSS, num típico movimento que o professor Marinoni chama de inversão do ônus do tempo no processo, né? Que eu receberia no final, eu recebo no início, não só em função da urgência, mas em função da evidência, em função do direito do segurado estar ali explícito, absolutamente amparado, com base nos precedentes fixados pelas cortes superiores, repito, à luz do artigo 311, inciso 2. Muito bem. A questão da responsabilidade objetiva, que era uma tese minoritária no sistema anterior e foi admitida no Código, envolve justamente o dever de devolver parcelas de tutela provisória se essa tutela, uma vez concedida ou não dita altera pars, ela for revogada pelo magistrado no momento posterior. Por que, professor, responsabilidade objetiva? Porque não interessa a boa-fé da parte. Se interessasse a boa-fé no caso do segurado, nós estaremos falando em responsabilidade subjetiva envolvendo a tutela provisória. Mas não. O artigo 302, isso desde o início do Código, eu me dei conta já da leitura, no sentido de dizer, esse artigo vai dar problema. Esse artigo é um artigo complicado. Esse artigo é um artigo que trabalhou com uma tese minoritária, inclusive do ponto de vista jurisprudencial antes da vigência do novo CPC, e vai trazer um desconforto, já que se baseia naquele conceito de que foi concedida a tutela, revogou, devolve. Restitui o status quo, independentemente da boa-fé da parte que requereu a tutela. Infelizmente, digamos assim, o tema ele foi se consolidando pelo tema 692, no que toca à tutela provisória, exatamente é o tema envolvido aí no artigo 302, e o tema 692, por mais polêmico que ele seja, é o tema, no momento que a gente está gravando, é um tema em 2021, então, ainda vigente, determinando que o segurado devolva, independentemente da sua boa-fé, devolva valores.
Coloquei ali no material que esse tema 692, ele não se confunde com o tema 979, ele fala em outra situação que é devolução de valores concedidos por força de interpretação errônea, má aplicação de lei ou erro da administração. Mas ali há uma excepcionalidade de que se o INSS errou na via administrativa, mas houve boa-fé do segurado, que não haja necessidade de devolução de valores. Então é diferente. E também não é em hipótese de tutela provisória na via judicial, como o tema 692. Os dois trabalham com o conceito de devolução de parcelas. Mas o tema 979 trabalha assim, com uma exceção de boa-fé. E o tema 692 não trabalha com isso. Há uma tentativa de overruling, né, de superação do precedente, mas o fato é que o artigo 302 do Código de Processo Civil, a base normativa para todo esse cenário, é justamente uma base normativa que não trabalha com o elemento da boa-fé. É o elemento que trabalha com o conceito de responsabilidade objetiva, e daí porque tantos problemas nós temos para o segurado, né? No sentido de que tenha realmente que devolver valores já recebidos por parte do INSS. Claro que, como todo e qualquer tema, o tema 692, mesmo que não seja revogado, mesmo que não sofra o tal do overruling, do superação dos precedentes, ele é um tema que admite distinções, os chamados distinguishing. Que distinções principais nós temos diante do tema 692? Repito, construído, desenvolvido à luz do artigo 302 do Código de 2015. Uma distinção é a tutela provisória concedida na sentença. Tutela provisória concedida na sentença já não é mais cognição sumária, é cognição exauriente. Portanto, nesse caso, a tutela provisória, mesmo que revogada no tribunal, não determina a devolução de valores. A devolução de valores do tema 692 é da decisão que antecipa a tutela e na dita altera partes, ou melhor dizer, ou se queiram assim colocar, na fase postulatória, sem que seja proferida uma sentença em que se implementa a tutela provisória, mas é aquela famosa tutela provisória concedida na fase postulatória. Aliás, essa tutela provisória, liminarmente concedida, sequer ela poderia ser concedida de ofício pelo magistrado. Esse seria um reforço do artigo 302, um aspecto positivo que a gente poderia extrair. Porque o advogado, juntamente com o seu cliente, vai ter que examinar os riscos dessa concessão da liminar, para ver se ele vai pleitear ou não, sabendo que ele pode ter que devolver valor. Então, se ele faz esse raciocínio no sentido de não pedir a tutela provisória, como é que o juiz vai conceder a tutela provisória? Ex officio, não pode. Agora, tanto é diferente, tanto há um distinguish na sentença em que é concedida a tutela provisória, que nesses casos já se admite que o juiz mesmo ex officio ele possa conceder a aposentadoria, o próprio auxílio-doença, benefícios que estejam sendo discutidos na via judicial e concedidos na via da cognição exauriente, né, que é a decisão final prolatada pelo magistrado. Ok? Então, distinguishing, não sendo feito overruling, a superação total do precedente do tema 692, ao menos a gente trabalha aqui com distinguishing. E o distinguishing seria identificar situações que não necessariamente se enquadram no tema 692. Uma delas, então, seria a liminar concedida na sentença. A outra, já levantada aqui pelo nosso TRF da 4ª Região, é a devolução de valores do salário mínimo. Aqui é o mínimo existencial mesmo, né, dentro dos benefícios por incapacidade e também dentro dos benefícios programados. E até vou mais longe, dentro do benefício assistencial, para onde o TRF4 muitas vezes acaba olhando. Tem como devolver valores auferidos de um salário mínimo, especialmente de benefício assistencial, né, para quem sequer contribui para o INSS. Nesse caso, nós temos um outro distinguishing que pelo valor da causa, nós temos um cenário que absolutamente se afasta do tema 692, e esse seria mais um distinguishing. Seja como for,
primeiro grande artigo, primeiro grande problema do novo CPC na esfera previdenciária. Começamos por aqui, e deveríamos começar por aqui mesmo. O tema da responsabilidade objetiva e da necessidade de devolução de valores em liminar.